Então, nessa manhã, vamos continuar o estudo no livro de Atos. Eu peço, por favor, que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Então, vamos para Atos, capítulo 2. Na semana passada, nós estudamos os versos de 14 a 21. Vamos tentar, nessa manhã, os versos de 22 a 36. Então, Atos capítulo 2, verso 22. Irmãos israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os teus caminhos, os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, nós agradecemos pela tua palavra, e te agradecemos por esse testemunho que temos lido durante todos esses anos, todos esses séculos, esses 2000 anos, ó Pai. Obrigado, porque um dia o Senhor usou o apóstolo Pedro para falar essas coisas, ó Pai, ao povo que ali estava com dificuldade de entender o que estava acontecendo. Eu clamo que hoje a gente aprenda um pouco mais a Tua palavra, que nós sejamos restaurados pelo poder do Senhor Jesus, que foi crucificado, morreu por nós, mas a morte não pôde detê-lo, ó Senhor Deus, a morte não pode vencer ao Senhor, e por isso Ele está vivo hoje e um dia virá nos buscar. Que o Senhor abençoe os nossos corações, as nossas mentes, em nome de Jesus, amém. Então você, que estava aqui na semana passada, percebeu que o pastor Viana, durante o texto lido, ele foi no Velho Testamento e usou o texto de Joel. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele falou sobre o texto de Joel nesse discurso. Então, olha só, se você olhar comigo, eu não sei como sua Bíblia ela é escrita, mas a minha Bíblia, por exemplo, quando, é claro que os irmãos não vão ver, mas assim, os irmãos estão aqui na frente, percebem que esse parágrafo aqui está mais para a direita, esse parágrafo aqui, ó, esse está mais para a direita, direita, isso, está mais para a direita, certo?
Por quê? Porque ele está citando algo que não é ele que está falando, assim, no sentido, não são palavras dele. Ele está citando algo. Uma das tarefas do apóstolo é essa, irmãos. É traduzir o Velho Testamento para nós. É ensinar para a gente por que aquilo estava sendo escrito. Por que aquilo um dia foi escrito. E aqui a gente também tem palavras que o apóstolo Pedro, ele faz o quê? Essas palavras não são minhas. Porque olha só como é demais isso daqui, ó. O verso 22, desculpa. Como é que começa o texto aí? Homens israelitas, não é isso? É assim, o Santo Espírito agindo na vida desses homens, logo no começo, porque é claro, eles eram pessoas letradas? Não. Era um pescador. Mas, assim, é claro que Pedro sabia ler, né, irmãos? Não estou falando disso. Mas era um intelectual? Não. Mas a forma como Deus faz. Ele começa falando homens israelitas. Aí ele vai citar o texto lá do Salmo 16, daqui a pouco a gente vai. No verso 29, como é que ele fala? Homens e irmãos. É muito bacana isso daqui. E vamos olhar isso daqui, assim, com cuidado. Olha só. Homens israelitas, escutai estas palavras. Aí ele diz assim: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Para os israelitas, olha só, que estão esperando pelo Messias, estão esperando um homem. E ele vai explicar isso daqui quando chegar no verso 20. Se você não sabe, você está esperando um homem. Ele vai explicar isso para eles. Para aqueles que estão esperando o Messias, estão esperando um homem. Da mesma forma que Cristo, ele entrou no Santo dos Santos, eterno, na presença de Deus e senta à sua destra, não senta? É um homem, irmãos, ressuscitado. Da mesma forma que o povo judeu esperava alguém de carne e osso, nós um dia iremos encontrar alguém de carne e osso. É assim. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Preste atenção no que ele vai fazer agora. Olha só, eu vou voltar, tá? Verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Eu vou voltar no verso 22, mas olhe para o verso 24. Ao qual Deus ressuscitou. Irmãos, é muita inteligência o que ele está fazendo. Ele está falando de Jesus, mas para aqueles que esperam o Messias de carne e osso para organizar o reino de Israel, o que ele faz? Tudo está nas mãos do Deus Pai. Este povo não entende a Trindade ainda. Quem entende a Trindade, quem crê, né, não é entender. Quem crê na Trindade somos nós, que estamos interpretando o livro há 2000 anos. Eles não. Para eles existe um só Deus. Para nós também. Isso, irmãos, para nós também. Só que para eles, quantas pessoas Deus é? Para eles, quantas pessoas Deus é? Uma só. E nós temos 3 pessoas que são uma. Tá? 3 pessoas que são uma. Como que a gente sabe que eles são... Jesus e Deus é fácil, tá bom? A gente trata como pessoa. Mas e o Espírito Santo? Como a gente sabe que ele é uma pessoa? Irmão, a gente sabe que ele é uma pessoa porque ele é tratado, por exemplo, quando você for ler sobre Ananias e Safira, o apóstolo Pedro fala assim: vocês mentiram ao Espírito Santo. É uma pessoa. Tá? Tá bom, irmãos? A gente crê nisso. Eles não. O que Pedro faz nesse texto é falar Deus, o Pai. Ele fala no verso
no verso 22, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. No verso 23, falou que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. No verso 24, ele fala que Cristo ressuscitou e quem ressuscitou foi Deus. Então, por exemplo, nesse texto aqui, a obra da ressurreição é do Pai. Ele tem um objetivo. Ele está falando para pessoas que esperam o Messias e ele quer apresentar o Messias. Então, por exemplo, ele chama Jesus de homem. Então, voltando lá para o verso 22, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Muito bem, é um homem. E ele foi aprovado por Deus. E quer que eu, assim, ele, na ideia dele, quer que eu diga como? Pedro, falando com aquela multidão, o que ele está dizendo? Quer que eu diga como? A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, mais uma vez, irmãos, que Deus fez por ele. Só não vamos esquecer que a obra de Cristo, ela foi feita por meio do Espírito mesmo. O Santo Espírito, ele repousa sobre Cristo de uma forma especial, e o Pai diz, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Cristo faz algo, o que ele faz? Ele fala que foi o Pai, que essa é a humildade do Senhor Jesus. Ele se despojou de sua glória, para se tornar um de nós, para poder morrer, carregando os nossos pecados, por nós. O seu sangue derramado, nos limpa dos pecados. Então, mais uma vez, o Senhor Deus fez por ele, no meio de vós. Então é o seguinte, ó. Ele fez entre vós, ele falando para aqueles irmãos, para aqueles homens, desculpa, homens israelitas. Ele fez maravilhas, prodígios e sinais. Ele fez. Deus fez por meio dele, está vendo? E no final ele fala, como vós mesmo bem sabeis. Lendo o verso 22 inteiro, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então, é tudo Deus, e eles sabem do que aconteceu. Eles sabem sobre a crucificação, eles sabem, muitos dessas pessoas, tem gente que, claro, não viu, mas sabe por que o comentário acontece, certo? Outros viram ele multiplicar os pães, e viram que ele curou enfermos, e assim vai, as pessoas viram isso daqui, então vocês sabem. Agora vamos continuar. Ele quer chegar na cruz. O objetivo dele é chegar na cruz. Agora, para depois dizer para esse povo, não pense que eles estão bêbados não, viu? Tudo que você viu vai ser obra, e ele vai dizer de quem? Verso 23, a este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Aí, vocês viram maravilhas, preste atenção, sinais, prodígios, vocês viram tudo isso. Este homem não tinha do que vocês o acusavam. Cristo era um criminoso? Não, né? Cristo tentou alguma revolução? Se Cristo, vamos lá, tem gente que gosta de chamar Cristo de revolucionário, já viu isso aí? Já viu? Tem gente que gosta de chamar Cristo de revolucionário. Um revolucionário, pastor Viana, que cumpriu a lei. Já pensaram nisso? Um revolucionário que cumpre a lei, ele não muda a lei, ele vem cumprir. Um revolucionário que não mata ninguém. Um revolucionário que não pega em armas. Aí vem chamar Cristo de revolucionário? A este, pelo determinado conselho e presciência de Deus, esse que vocês viram fazer tudo isso, e foi por meio do Santo Espírito, foi Deus que fez na obra dele. Ele era um homem que, como Deus, ele se despojou de sua glória, vocês prendestes. Foi isso que vocês fizeram. Crucificastes e matastes. Bom, os judeus podiam fazer isso? Os israelitas podiam fazer isso?
matar? Qual é a resposta? A resposta é não, né? Não pode, a não ser que eles assassinassem alguém. Mas eles não tinham o poder da lei. Sempre lembrando, irmãos, o Estado, ele tem poder para isso. Tá? Então, um policial, quando ele sai todos os dias para trabalhar, o trabalho dele, infelizmente, é contra o crime. Então, o Estado tem poder para matar. Tá? Então, você sempre tem que lembrar dessas coisas. Os judeus aqui, essas pessoas, eles não eram o Estado. Eles estavam sob o domínio romano. E aí, o que Pedro fala? A este que Deus, pela sua presciência, né, e conselho de Deus, vocês prenderam, crucificaram e mataram, não mataram pelas mãos de vocês, mas pela mão de injustos. Então ele coloca na conta de todo mundo, e a gente tem que lembrar que tem que colocar na nossa conta também, tá? É que nesse texto está falando dos israelitas e também do Império Romano. Muito bem. Tudo isso Deus fez por meio de Cristo, entregando Cristo, e agora ao qual Deus ressuscitou. E agora vem um texto importante, porque olha só, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aí, olha só, você vai fechar aqui um pouquinho, e a gente vai lá para o livro dos Salmos. Vamos lá. Livro dos Salmos, você vai fechar um pouquinho, tá? O texto lá de Atos. E você vai para o Salmo 16. Então, livro dos Salmos, capítulo 16, a gente vai para o verso 8. Pode? Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. De quem Davi está falando? Aí você fala assim, peraí, Nil, vamos continuar o texto que eu preciso ler mais. Tá bom, então vamos lá. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. De quem Davi está falando? Ô Ney, eu estou achando que eu sei. Então, vamos ler mais um versículo. Pois não deixará a minha alma no Hades, tá bom? No mundo dos mortos, tá? Alguém traz aí mundo dos mortos, alguma coisa assim, ou Hades? Aqui na minha Bíblia está inferno. Nem permitirás que o teu santo, e aí tem uma dica, que na minha Bíblia, santo está com letra maiúscula. De quem Davi está falando? Não permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença a fartura de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. De quem Davi está falando quando ele escreve esse texto? Claro que é de Cristo. Depois que Cristo veio, depois que Cristo viveu nesse mundo, depois que Cristo estabeleceu sua igreja, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, depois que Cristo mandou o poder do Espírito Santo sobre a igreja, depois que Cristo, Ele, por meio do seu Espírito, inspirou os apóstolos a traduzirem o Velho Testamento para nós, depois que Cristo tem abençoado a igreja, e ela está há 2000 anos, irmãos, e ela estará firme até a volta dele. Aí a gente lê o livro dos Salmos, capítulo 16, e a gente fala que Davi está falando de quem? De Cristo. Ótimo. Então, e quando aquele povo que estava no cativeiro pegava o livro dos Salmos? De quem Davi está falando? Então, aquele povo que volta do cativeiro e pega o livro dos Salmos, e vai cantar o livro dos Salmos, vai ler o livro dos Salmos, de quem Davi está falando? Aquele povo que, depois de conquistarem tudo, e aí agora é o Império Romano, está sob o Império Romano,
Pega o texto do livro dos Salmos. Antes de Cristo nascer, de quem Davi está falando? Você acha que eles iriam falar que era do Senhor Jesus Cristo? Claro que ele não ia falar, primeiro porque Cristo não tinha nascido ainda. E Cristo tinha que nascer. Ele tinha que deixar sua glória e vir até nós, para viver nessa terra como eu e você, e padecer tudo que ele tinha para padecer. Isso que Cristo tinha que fazer. Muito bem. Aí vem o apóstolo Pedro e fala, este texto significa isto. Vamos lá? Agora a gente vai para lá. Está vendo? Tudo bem? Está marcado aí o livro de Atos? Vocês viram o rei Davi falando o que falou. E aí, o que o apóstolo Pedro faz? Verso 24, ao qual Deus ressuscitou. Quando ele fala do Senhor Jesus. Vocês viram o homem Jesus Nazareno. Viram o que ele fez. Viram que tudo o que fez só pode ter sido por Deus, porque um homem não faz o que ele fez. A este, porque Deus deixou, vocês prenderam, vocês crucificaram, vocês mataram. Não foi pela mão de vocês, mas foram vocês que fizeram. Os romanos têm culpa? Claro que tem, e eu também tenho. Pela crucificação de Cristo, meu pecado também faz isso. Ao qual Deus ressuscitou. Ele está vivo, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde segurar Cristo. Cristo está vivo. Cristo é um homem como eu e você. Só que agora, ele tem o seu corpo glorificado, e essa é a diferença. Ele é a primícia dos mortos, dos filhos de Deus que se ressuscitaram. Ele é isso. Então, na sua ressurreição, ele é a primícia. Lembra da semana passada, no texto de Apocalipse? Lembra ou não? Se não lembra, eu vou ler. Eu estou falando de memória. Lembra? Quer que eu leia? Quer? Tá bom, eu leio. Então, de novo, só um parênteses, rapidinho. Vamos lá, Apocalipse 1. Bem rápido. Só para você ver aquela coisa maravilhosa do capítulo 1. Porque aqui no verso 5 ele é 3 coisas. Vamos lá? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Vamos ver, quem lembra? Ele é a fiel testemunha quando? Não tem problema, mas vocês vão aprender. Eu vou falar até eu morrer. Eu espero que demore, assim, que eu veja Cristo voltar. Vocês também esperam, não sei se alguém quer que eu morra logo. Mas não. Ele é fiel testemunha em sua vida. Lembra? Testemunho é estilo de vida. Vamos lá. Ele é o primogênito dentre os mortos, na sua ressurreição. Então ele é fiel testemunho em sua vida. O primogênito dentre os mortos na sua ressurreição. A morte, verso 24. Não era possível que fosse retido por ela. A morte não podia segurar Cristo. E o príncipe dos reis da terra na sua volta. Isso é o Senhor Jesus. Voltando lá para Atos. Aí a Bíblia diz, verso 25 de Atos capítulo 2. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Pedro está falando, Davi não estava falando dele. Se todos estavam esperando que Davi estivesse falando dele, não era dele. Por isso se alegrou o meu coração. E a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Davi não estava falando dele. Davi tinha esperança em Deus? Claro que tinha. Mas calma, o apóstolo Pedro vai continuar. Verso 27. Pois não deixará a minha alma no Hades, não deixará a minha alma no mundo dos mortos. Na verdade, eu não vou descer, a minha ideia não será mais descer, mas subir, porque Cristo voltou, não, Cristo veio a esse mundo. Agora eu não olho mais para baixo, eu não sou como Jacó. Vou descer as minhas cãs com tristeza. Eu não vou para o mundo dos mortos, eu não vou para o Hades, eu olho para cima quando Cristo vem. Cristo ressuscita e a igreja olhou para cima, porque foi para lá que ele foi ressuscitado. A ideia de antes era o mundo dos mortos, Deus não me deixará lá. Mas hoje eu não preciso ir para o Hades.
Não tem mais essa ideia na cabeça daqueles que estão com Cristo. Então, não permitir, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi poderia estar falando dele. Será que o corpo de Davi estava intacto? Será que ele não fazia parte, por favor, do mundo dos mortos? Ele está falando para aquele povo: vocês precisam saber o que está acontecendo. Verso 28, fizeste-me conhecido os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo. Aí o que ele fala? Homens, irmãos. Aí ele fala assim: olha, agora a gente vai ser mais íntimo, porque eu e você sabemos de alguma coisa. Não é de Davi que Davi está falando. Eu e você sabemos de uma coisa muito importante. E eu quero só te lembrar, homens e irmãos, seja-me lícito, por favor, permita-me. Permita-me. Se a lei me permitir, eu quero te lembrar de uma coisa, eu quero te falar de uma coisa. Homens e irmãos, seja-me lícito, dizer-vos livremente. E aí, irmãos, assim, aqui, o texto é patriarca Davi, mas Davi não é chamado de patriarca em lugar nenhum, mas o texto está patriarca, então a gente fica com essa dúvida. Por que chamou Davi de patriarca? Né? Mas é um título que Davi não tem, tá, irmãos? Ou nenhum. Mas a partir de agora tem, porque está no Novo Testamento. Tá bom. Mas a gente vai continuar chamando Jacó de patriarca. Tá? Os filhos de Jacó de patriarca, a gente vai continuar falando isso. Mas Pedro falou patriarca, a gente não vai mudar a palavra. Tá? Mas você não vai achar isso no texto bíblico. Mas ele chamou de patriarca, então vamos continuar livremente acerca do patriarca Davi. Que ele morreu e foi sepultado. E olha só, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então, peraí. Esse homem está aqui, na nossa terra. Ele viu corrupção ou não viu? Tem que ver, porque vocês estão vendo a corrupção aqui diante de vocês. Ó. Você acha que quando a Marolinha se apaixonou por mim, eu era assim? Hein? Ela olhou aquele rapazinho, 16 anos. Eu era desse jeito? Não é possível que eu não era mais bonito que eu sou hoje, não é possível. Porque o cardio está entornando aqui, sabe? Aquele negócio aquele negócio do pé na cova, outro na casca da banana. É assim, você está vendo a corrupção. Eu não nasci desse jeito aqui, irmãos. E você também não nasceu desse jeito. Um dia você foi o lindinho, a lindinha de todo mundo. Você percebeu que ninguém mais fala isso para você? Hein? Ninguém fala mais isso para você. Percebeu, né? Está rindo. É a corrupção. A sepultura dele está no nosso meio até hoje. Sendo, pois, profeta, aí vamos lá. Ô Neil, mas só que Davi também não é profeta. É sim. Esse a gente não tem dúvida. Esse a gente não tem nenhuma dúvida. Se ele escreve o Salmo 22, se ele escreve o Salmo 16, o Salmo 2 é de Davi também, pastor Viana, me ajuda, pastor Ricardo. O Salmo 2 é de Davi? É de Davi, quer ver? É de Davi. Quem me ajuda? Cadê? Quem foi lá primeiro que eu? Quer ver? Está escrito que é de Davi? Eu quero que seja. Quem achou? Não fala, né? Não fala de quem é. Mas tá bom. Mas pelo menos escreveu o 22. Você tem dúvida que Davi é profeta? Haverá um justo que domine. Você acha que ele não é profeta? Claro que ele é. Então vamos lá. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento do fruto de seus lombos. Aí ficou diferente, né? Que a gente já estudou isso aí. Lembra da mensagem antes da viagem missionária? Por que eu? E olha só, não é questão que eu sou rei, é que o Senhor falou de épocas eternas comigo.
Ué, isso é Davi, o relacionamento de Davi com Deus. Então, verso 30 de novo, sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, não, por favor, irmãos, é segundo a carne. Cristo foi um homem nessa terra. Cristo é a primícia entre os mortos, é um homem ressuscitado. Quem entra na presença de Deus é um homem que nos representa. Segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Vocês entenderam, israelitas? Ele não está falando dele mesmo. Ele está falando de alguém. E sabe quem é? É Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. É Jesus Nazareno que fez as maravilhas por Deus. É Jesus Nazareno que pela presciência e conselho de Deus vocês prenderam, crucificaram e mataram. É Jesus Nazareno que morreu na cruz por nós, mas Deus ressuscitou. Davi não está falando dele mesmo, mas está falando de Jesus Nazareno, o homem. E agora, vamos continuar o texto, verso 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo. Sabe aquele ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela? Ele é Jesus Nazareno. Sabe aquele que Deus ressuscitou, que talvez você está pensando que Davi está escrevendo sobre ele? Davi não está escrevendo sobre ele. Davi está, como fala o texto, antevendo a ressurreição de Cristo. Ele está antevendo que a sua alma não foi deixada no Hades, não foi deixada no mundo dos mortos, não foi deixada no inferno. Cristo não desce. A ideia dele não é descer. A ideia do Senhor Jesus é mostrar para todo mundo que tem que olhar para cima. Aí, não quero colocar minhoca na cabeça de ninguém, né? Mas de repente surge um filme, não olhe para cima. Eu sei que não está falando nada da Bíblia, mas tem que ficar atento numas coisas dessas, né, irmão? Não olhe para cima. Não quero colocar minhoca na sua cabeça, não é isso não. Mas que a gente tem que ficar atento com algumas coisinhas, porque é desse jeito que as coisas vão acontecer. Não, é o contrário, a gente tem que olhar para... O crente olha para cima, Cristo virá das nuvens. É para lá que a gente olha. Eu já contei para vocês quando eu era criança, aqui, já contei? Já contei, quer ver? Que eu fui comprar pão em Vila São José. Vila São José era um mundo diferente. Então uma criança de 7, 6 anos saía do Jardim Eda, saía daqui, ia comprar pão, só tinha que comprar lá. Pronto, minha mãe falou, pão, carne, não sei o quê. Cheguei naquela rua que sobe para o Jardim Manacás. Conhece a rua? Sobe para o Jardim Manacás? Irmãos, eu vi um filete de fumaça assim, ó. Bem assim, eu parei, eu travei, eu falei, Jesus vai voltar agora. Porque eu já sabia da história da Bíblia, né? Eu falei assim, não, Cristo vai voltar agora, esse negócio vai abrir. Mas era aquele foguetinho, subindo. Mas, como é o nome daquela rua? É Açor? É a Rua Açor? Aquela? Pronto, irmãos, quando eu cheguei na Rua Açor, assim, ó, imagina eu com 6 anos, eu já não sou bom da bola hoje. Imagina quando eu parei assim no meio da rua, falei, Cristo vai voltar agora. Eu fiquei paralisado, até eu perceber que a fumaça sempre continuava e não abria o céu, até hoje. Irmãos, é para lá que a gente olha, é para o céu, irmãos. Porque Cristo, já bateu o sinal? Pronto, já estou acabando, não vou terminar aqui, porque daí o pastor Viana fala sobre o outro pedacinho aqui, ou eu ou ele, na semana que vem, versos 34, 35, ó, já lembra isso, se a sua Bíblia, se as Bíblias, não estou falando mal de vocês que usam, você pode usar, tá bom, usa celular, usa o que você quiser, mas você que tem essa Bíblia, que organiza a sua vida, já mostrando, esse texto é do Velho Testamento, que nem a minha, já organiza a sua vida, já vá atrás do texto, certo? Para você saber, mas voltando para o verso 31, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Davi não está falando dele. A sua sepultura está conosco até hoje. Sabe esse? Deus ressuscitou a esse Jesus. E aí, do que
todos nós somos testemunhas. Então, Cristo já tinha subido ao céu aqui, irmãos? Eu fiz uma pergunta fácil. Eu estou ficando bravo. Já, isso! Fala, tem que falar. Tinha ido para o Pai ou não? Isso, gostei, parabéns. É assim que se faz. É rápido. Muito bem. Quantas pessoas tinham visto Cristo já? Isso! Foi um monte de gente que viu. Esses aqui, ó, eles estão aqui falando. Eles estão falando. Cristo ressuscitou. Eu vi. Ele falou, eu vi. Então, peraí, então nós vamos te matar. Pode matar, porque eu vi. A gente vai te prender. Pode prender, porque eu vi. Alguém se entregaria desse jeito a uma vida que a partir de agora é outra. Não tem mais negócio de pescar. Não tem negócio de cobrar imposto. E outra coisa, por enquanto eles estão unidos. Daqui a pouco a gente não sabe mais onde eles estão. Aí, o irmão falou ontem do negócio do Tiago, do caminho de Tiago. Acabou a mensagem. Santiago de Compostela, né? Você já pensou, se essa história é verdade? Que Tiago, antes de ser decapitado lá, antes de ser morto por Herodes, foi lá. Você já pensou nisso daí, irmãos? Ué, quando se falam de Tomé, eu só rapidinho, quando se falam de Tomé, irmãos, já pensou, se ele chegou onde falam mesmo? Eles sumiram daqui. E olha só, Pedro é o grande líder, você vai ver, só que parece que tinha um que mandava mais que ele, porque Pedro não fica em Jerusalém, mas tem um que fica, e não andou com Cristo. Se ele fica em Jerusalém, é porque ele vivia como judeu. Se ele fica lá, por causa disso, o Senhor dispersa todo esse povo. E aí eu digo a vocês, o apóstolo Pedro falando a todos, inclusive a nós hoje, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Eu paro aqui, verso 33, eu ou o pastor Viana? Desculpa, pastor Viana, se é eu ou o senhor? Verso 33, a gente vai lá para Filipenses 2, semana que vem. Lembra do texto de Filipenses 2? Você não se empolga com isso? Eu vou ler só o verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pronto. O apóstolo Pedro traduzindo o Velho Testamento, e o apóstolo Pedro dizendo, tem obra do Santo Espírito de Deus, aquele mesmo que estava sobre as águas, no início de tudo. Mas aí não dá tempo hoje, que já bateu o sinal. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a continuar nossa caminhada até o céu, te servindo, te glorificando, ó Senhor Deus, e fazendo a tua vontade. Como servos que o Senhor um dia chamou, como famílias, ó Senhor Deus, que unidas pelo Senhor, possamos chegar todos juntos ao céu, no céu, Pai. E também, Santo Deus, como igreja, com a tua palavra no centro, guiado pelo Santo Espírito para a glória de Jesus, o teu Filho, e assim te glorificar. Ajuda-nos no nome dele, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Messias, ó Senhor Deus, aquele que morreu na cruz por nós, o esperado pelo povo de Israel. Amém. Vamos lá, irmãos. Boa aula a todos.